Olá, sejam muito bem-vindos ao Pior que Faz Sentido, um podcast sobre psicologia, bom humor e curiosidades. Eu sou o Gerson, sou psicólogo e comigo está aqui o Mogli, que é o meu amigo curioso, que faz excelentes perguntas e ótimos comentários e cria teorias intrigantes sobre psicologia. Sempre um prazer estar com você, meu amigo Gerson. É edificante. Edificante? Edificante Muito construir. Olha que incrível. Edificante construir esse nosso podcast que esperamos, eu sei, Esperamos. atingir as pessoas da melhor forma possível. Excelente. Tu estudou essa abertura? Não, fui falando agora. e foi... É muito bom. Vai sair. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre um pouco de história da psicologia, mas das partes curiosas e interessantes da história da psicologia, que sempre tem boas histórias. Um dos motivos que eu pensei no podcast, quando eu conversei contigo, foi que a psicologia é uma coisa muito interessante, mas a maioria das pessoas nem chega na parte interessante. Mas tem muitas histórias legais. Então hoje eu vou contar algumas das histórias e ver o que tu acha. Beleza. Por exemplo, se eu te falasse que a história da psicologia deve muito aos pombos, bebês e aos acidentes, tu acreditaria? A resposta mais usada, eu acho que poderia ser não. Mas como eu sei como o mundo funciona, então com certeza sim. Como é que o mundo funciona? Desse jeito, com pombos, crianças e pessoas. Muitas coisas se devem aos pombos, às crianças e às pessoas, realmente. Então eu vou te contar 3 histórias, tá? Algumas são mais malucas do que outras. Eu vou contar primeiro a história de um acidente, que na verdade eu comecei a te contar no nosso primeiro podcast, o episódio 000, que a gente gravou online, que é sobre um cara que ele trabalhava numa espécie de mina de ferro, e aí ele teve um acidente lá que danificou o cérebro dele. Mas antes de chegar na história, eu quero te perguntar uma coisa. Se um dia, Mogli, quando tu morrer, estudarem o teu cérebro, o que tu acha que vão descobrir? Acho que quando eles olharem, eles vão dizer: ah, tá. Agora fez sentido. Olha aqui, olha isso aqui. Oi, Irene, vem cá. A Irene vai vir, né? O que foi, senhor? Olha aqui. Ah, tá. É o Guilherme, né? Vai ser, eu acho, mais ou menos isso. Interessante. Talvez estudantes de psicologia no futuro se beneficiem de estudar teu cérebro. Tomara que... Não sei, eu não quero morrer, para. Vamos. Deixa eu aí. Não tira meu cérebro, não. Esse aí daria um bom episódio também, um dia sobre a morte. Talvez não, né? Vamos ver. Mas, inclusive, diga-se de passagem, na psicologia a gente estuda cérebros de verdade. Sim. E aí eu descobri que são pessoas ou famílias, que decidiram doar o cérebro para a ciência. Para que a ciência pudesse estudar e beneficiar os cursos que precisam disso, de anatomia, por exemplo. Sim, não, essa parte, como eu fiz radiologia, né? É verdade. Aí a gente visita, né, lá. Vocês também, verdade. E daí eles falam, né, que normalmente os corpos são doados e tudo mais. Blá, blá, blá. Verdade. Eu lembro e esqueço que tu fez radiologia. No caso, agora lembra. Agora eu acabei de lembrar. Daqui a pouco eu já vou esquecer, que nem o jogo. Exato. O jogo. Lembrou? Do jogo? Que jogo? É aquele jogo que quando tu lembra, tu perde. Perdi? Exato. Eu também. E todo mundo que assistiu e conhece o jogo acabou de perder também. Só vai todo mundo perder. Pra quem não sabe o que eu tô falando, pesquise o jogo. The Game. The Game. Muito bem, então em 1848, isso é 178 anos atrás, se minha matemática tá boa, que não é, nos Estados Unidos, numa ferrovia, trabalhava um homem chamado Phineas Gage. Phineas Gage. Será que ele era parente do... Não, Nicolas Cage é outro nome. Phineas Gage, parente de Nicolas Cage. Que semelhança. Então ele trabalhava compactando pólvora. Olha o trabalho do cara. Qual a chance de dar certo isso? O cara trabalhava compactando pólvora, então eu imagino que ele devia bater ou achatar muito aquela pólvora. Numa rocha, num buraco na rocha, que acho que era pra explodir o lugar já. Porque é uma mina. Porque eles têm que fazer agora explosões pra cair, sei lá. Não sei como é que funciona isso. E aí aconteceu uma explosão enquanto ele fazia isso. Então aconteceu um acidente com ele. Esse acidente lançou uma barra, um projétil, uma haste de ferro,
que entrou pela parte inferior do rosto, passou através do olho esquerdo, atrás do olho esquerdo, e atravessou o lobo frontal, nosso cérebro, e saiu pelo topo do crânio. Imagina. Agora eu vou pedir, Vitor, tu consegue colocar pra gente uma imagem aí, por favor? Se puder colocar no Google aí, Phineas Gage, com PH, P-H-I-N-E-A-S, Gage, pra gente ver uma imagem da... Porque tem uma imagem do exame do cara, que parece o crânio. Esse mesmo. Olha ali, ó. Essa imagem do crânio ali, que maravilhosa. Que loucura. Clica nessa aqui pra gente essa aí mesmo, do crânio. Olha aí, que legal. Que legal. Não, realmente é um comentário muito... Que legal. Olha, que legal. De psicologia, que emocionante. Olha esses raios de luz. Pode ser aí mesmo. Vai aparecer aí, ó. Aceite os cookies. Que loucura, cara. Olha isso, cara. É claro, essa imagem ali não é real, é uma representação, no caso, né? Mas é exatamente isso que aconteceu. Então entrou pela parte inferior, passou atrás do olho. Olha que loucura. E aí danificou o lobo cerebral e saiu lá no topo. Cara, e o louco sobreviveu. E o louco sobreviveu, Mogli. Olha o dentinho dele ali, olha o dentinho dele. Isso ali já não foi problema do acidente, já era um problema anterior. Ah, eu acho que foi sim. Qual a chance de um cara desse sobreviver? Cara, mínima. Cara, é inacreditável. Mínima. Inacreditável. Agora eu lembrei de uma história que era de um colega meu da psicologia, que a gente tava estudando um dia na... Ele contou, né, que ele tava estudando demência. Demência, que é um problema que a pessoa tem, ela começa a ficar maluca, em outras palavras, de forma simples, né? Começa a esquecer as coisas e tal. E aí ele gostava muito daquele tema. E aí quando a professora falou que eles iam estudar demência, ele falou assim, ó, no meio da turma, adoro demência. É isso, cara, estudante de psicologia é uns caras loucos assim, louco, que né? Gostam dessas coisas. Então é isso, esse aí era o... Esse aí era o Phineas Gage. Phineas Gage. Que não é parente do Nicolas Cage. Tá, agora eu entendi onde é que tu te perdeu. Entendeu? Porque rima, né? É. Então, aí isso fez com que, por ele não ter morrido, o que é uma coisa bizarra, fez com que as pessoas pudessem ver o que acontece com um cara que tem uma barra de ferro atravessada, porque não tem como fazer um experimento disso. Tipo assim, vamos ver o que acontece. E aí vai lá e faz isso de propósito. Não dá. Que não tem. Então puderam observar. E o que perceberam? Antes do acidente, esse cara, ele era uma pessoa bastante ética, preocupada com a família, empática, cuidadosa, um cara respeitoso, que seguia as regras. Depois do acidente, ele se tornou uma pessoa o oposto disso. Então ele começou a faltar no trabalho, ele começou a ofender as pessoas, ele começou a descumprir regras sociais, inclusive com as pessoas que ele gostava. Ele se tornou uma pessoa mais fria, não tinha mais empatia. Ô, Geras. Oi. Eu acho que eu fui atravessado por uma haste de metal. Sei lá, tu tá meio que falando de mim aí. Tô te descrevendo. Tá louco. Mas eu nem vi essa haste aí, meu. Foi mal. Tu se identifica com isso? Eu sou, sei lá, não gosto de cumprir regra aí social. Que história é essa? Que história é essa? Não se adapta? Essa é a característica de um psicopata, inclusive. Tá louco. Cuidado aí, hein? Cuidado aí, pessoal. Inclusive, o termo psicopata é um termo que não se usa mais. Errado? É tecnicamente errado. As pessoas usam... Tá, mas peraí, a gente não usa porque é errado, a gente não usa pra não magoar os psicopatinhas. Porque se for pra não magoar os psicopatinhas, eles que se fodam. Por respeito aos psicopatas. Ai, por respeito. Ai, tá, o psicopatia. Pô, se tivesse um nome pior, tinha que chamar. Cara. Coitado não, quer dizer, coitado das pessoas que são vítimas, né, dos... Eu não sei por que não se usa mais, mas eu acho que não tem a ver com o respeito aos psicopatas, tem mais a ver com ser um termo pouco preciso. Pouco preciso? Porcodinho? Porco. Ândia. Olha aí o poliglota. Fila longobarda. Tá. Entrou o poliglota em ação, agora você vai falar italiano. Aí... Eu acho que é porque é menos preciso do que o termo correto, que se chama antissocial. Porque justamente o antissocial é a pessoa que não respeita as regras sociais. Ela acha que as regras sociais não se aplicam a ela. Não é porque ela não gosta, mas é porque ela acha que não vale pra ela. Tá, mas peraí, mas antissocial é muito pior que psicopata. Porque quantas pessoas tu conhece que dizem assim, eu sou antissocial? Isso não torna ela... Não, mas aí tá errado também.
Tá, São as confusões que então a gente fazem. mudou um nome e agora vai ter que mudar todos os nomes. Aí daqui a um dia meu nome vai ser Guilherme, vai ser Carlos. Por quê? Porque todos os nomes foram mudados, graças ao psicopata. A psicologia fazendo confusão aí na vida das pessoas. Mas quando as pessoas dizem que elas se dizem antissocial, na verdade elas querem dizer que elas têm fobia social ou ansiedade social. Quando elas são muito tímidas, por exemplo, ou quando elas não gostam de pessoas porque são introvertidas, na verdade o que elas têm é ou timidez, ou introversão, ou ansiedade social. Isso na psicologia. Não tô dizendo que no dia a dia as pessoas falem disso. As pessoas no dia a dia falam porque é o senso comum, né? É o senso comum. Mas na psicologia, antissocial é a pessoa, um antigo psicopata. E ansiedade social é a pessoa que tem receio ou desconforto em situações sociais. Entendi. Certo? Mas enfim. Enfim, nem lembro porque a gente entrou nisso. Então, o neurologista que atendeu o Phineas Gage falou o seguinte, depois de examinar ele e ver como ele estava: o equilíbrio entre suas capacidades intelectuais e seus impulsos parecia destruído. O equilíbrio entre as capacidades intelectuais e os impulsos que ele tinha parecia destruído. Como se tivesse rompido ali uma parte do cérebro dele, que era justamente a parte que emitia e era responsável por comportamentos sociais, empáticos, emocionais e tudo mais. Que loucura. Interessante, né? Tá, e a partir desse momento ficou... Tô perguntando, né? Uhum. Ficou sabido? Ficou meio... Sabido? Ficou soubedo? Ficou soubedo. Ficou claro, talvez, que essa parte do cérebro ela é responsável, então, por esse lado. Exatamente. Graças a isso que aconteceu. Eu não lembro se já estudavam isso antes ou se começaram a estudar a partir de então. Mas ficou realmente mais claro que essa área tinha essa responsabilidade. O cérebro é bem complexo. Então, quando a gente diz assim, tal área é responsável por tal coisa, também é uma simplificação. O cérebro ele tem múltiplas funções e funciona de várias formas diferentes. Mas é como se essas áreas, elas são principalmente responsáveis por determinados comportamentos. Entendi. Então, sim, ficou mais claro, porque antes disso, não tinha como ter certeza. Que nem a gente falou, porque não tem como fazer um experimento, uma pesquisa sobre isso. Só tem como ver pós-morte da pessoa. Depois que ela, né? E é ruim que dela não vai te responder. Ela não vai te responder, tu não tem como avaliar o comportamento dela também. Ela já não se comporta mais. Ela não, tá se comportando meio parado. Tá se comportando. Então é isso. As funções que tem a ver com essa área do cérebro são planejamento, autocontrole, tomada de decisões, regulação emocional e comportamento social. Tudo coisas que são fundamentais pro nosso dia a dia. Sim. Ou seja, a vida do cara deve ter virado uma droga. Com certeza. Prejudicou tudo isso. Será que virou? Porque, tipo assim, se ele se tornou essa pessoa, ele tava vivendo, entendeu? Claro que a vida dele complicou no sentido de que quando ele interagia com outras pessoas, a interação era ruim, né? Porque ele já não tinha esses filtros e tudo mais. Só que pra ele era tipo assim, cara, esse sou eu, né? Então, talvez... Entendeu o que eu quero dizer? Entendi. Talvez ele não tinha consciência de que aquilo tava piorando pra ele. Faz todo sentido. E outra, será que ele tinha consciência de que ele era diferente? Boa pergunta. Isso é uma loucura, né? Essa aí eu nunca tinha pensado. Excelente pergunta. Para pra pensar. Cara, eu tô dizendo, um dia tu deveria estudar psicologia, eu acho. Cara, eu realmente, cara. Porque essa é uma excelente pergunta. Né? Será que ele sabia e te percebia? Cara, porque deve ser muito louco se ele... Porque ele se tornando o que ele se tornou, já é estranho, né? Mas, enfim, aconteceu. Mas, se em algum momento ele chegar no ponto que, assim, cara, semana passada, sei lá quanto tempo ele demorou pra se recuperar, ainda mais 1800 e Coca-Cola com rolha, sei lá, levou uns 6 meses. Daí, de repente, ele pensar assim, cara, 6 meses atrás eu tratava essas pessoas melhores. Será que ele tinha essa consciência, cara? É verdade. Será que ele diria, eu sou mais feliz agora? Ou sou mais infeliz agora? Cara, ele mudou? Que louco. Qual é a tua opinião sobre isso? Eu já tô fazendo essa minha pergunta sobre esse tema. Eu acho que é provável que ele soubesse mentalmente que ele mudou. Porque a gente consegue perceber, mês passado eu tava diferente. Uhum. Mas eu acho que ele não sentia nada em relação a isso. Cara, não querendo te copiar, eu devia talvez ter respondido primeiro. Mas eu realmente pensei a mesma coisa, cara. Eu acho que ele era mais ou menos como a gente lembrar da nossa infância.
sabe? Ah, eu era dessa forma. Mas isso já não sou eu, entendeu? Eu simplesmente mudei. E tu não sente aquele... Tu não fica assim, ah, que pena, eu sou diferente. Não, cara, mudei e é isso, bola pra frente. Sabe? Eu acho que é isso. Eu acho que foi uma isso. dissociação daí entre o que ele sabia e o que ele sentia. Cara, então, na real, ele passou de uma forma intensa por uma experiência que a gente passa aos poucos, né? Que a gente vai mudando com o tempo. Sim, mas não... realmente. Não, calma, tu vai entender onde eu tô querendo chegar. Ou seja, todos evoluímos pra ser um psicopata. Exatamente, é esse o ponto. Aí, a gente vai mudando aos poucos, né? Nós mudamos, no decorrer do tempo, a gente se torna outra pessoa. Claro que de forma muito mais suave. Muda uma característica, ou se torna mais gentil, ou sei lá, talvez não. Esse cara sofreu isso de uma forma muito intensa e num período muito curto, né? Pra pensar, ele sofreu a mutação, não é essa palavra, humana que a gente sempre passa, só que de vereda, sabe? De vereda. Como diriam os antigos, de vereda. Muito bom. Perigando se tornar um ser humano tornar um ser humano pior. No caso dele, o problema foi justamente esse. Ele passou muito rápido, mas ele passou rápido por uma coisa que, pelo menos socialmente falando, deixou ele pior. E a ideia ao longo da vida é que a gente vai se tornando melhor. Ou melhor, ou disfarce melhor, né? Porque aí que tá, como ele perdeu esse apego, esse apego pelo que a sociedade, né, tinha como certo e errado. Então ele tava cagando, né? Então, tava tipo assim... E aí, no nível extremo, isso é ruim. Exatamente. Muito bem, mas tu já entrou numa coisa que é a nossa segunda história de hoje. Não é possível, estou prevendo o futuro. Exatamente. Que é como o ser humano se torna quem ele é. E a importância da infância e das coisas que a gente vive na infância, experiências da nossa infância. Tu lembra bem da tua infância? Bastante. Lembro bastante. E tem algum medo que tu desenvolveu quando tu era criança, que tu lembra, assim, de... eu aprendi esse medo quando eu era criança, eu comecei a ter medo disso quando eu era criança. Quais são teus medos, Mogli? Vamos começar por aí. Hoje, o meu principal medo, com certeza, é a morte. Na verdade, esse é o medo... O medo dos medos. É o medo dos medos, sabe? Olha, mais uma deixa para o nosso próximo episódio. É horrível esse medo que eu tenho. Aí, depois desse medo, assim, eu ia dizer medo normal, mas todo medo é normal, né? Mas, eu tenho medo de altura, não gosto de lugares altos, tu lembra? Eu lembro. E eu tenho, não é medo, mas é um receio, tá? Aqui, medo, cara, pavor, medo, morte, assim, nossa. Esse é o medo primordial, aquele incrível. Aí abaixo tem medo, assim, medinhos. Tenho medo, ó, assim, não curti. É altura. Aí, abaixo desse, é lugar fechado. Sim, tipo, muito fechado, sabe? Daí eu fico assim, mas já não é tão medo, é mais assim, E é o último medo, o medo mais fraco, que não chega a ser medo mesmo, mas é e nem um receio talvez, mas é uma coisa que assim, ó, me incomoda um pouco, sabe, tipo assim, ó, prefiro não, é palhaço. Sabe? Tipo eu nunca conversei com alguém que tinha um pouco disso de palhaço. Sabe, dizer, eu fico assim... Conheço sim. Tipo assim, palhaço, mas não é medo. É um negócio meio estranho mesmo, né? É tipo assim, cara, tu quer sair, tá, tem, sei lá, o João e o Marcelo na rua. O Marcelo tá vestido de palhaço. E chega alguém e diz assim, tu quer acompanhar qual deles num café? Eu vou escolher o que não tá de palhaço. Esqueci o nome do outro. Sabe? É esse o ponto. Não importa o nome, desde que não esteja de palhaço. Eu vou preferir o outro, entendeu? Entendi. Tá, interessante. Esse de palhaço talvez tenha bastante a ver com a história que a gente vai contar. Mas antes, eu lembrei da história. Preciso contar essa história porque ela é muito boa. Tá. Porque a gente era adolescente, tava subindo o Morro São João, em Montenegro. À noite, éramos adolescentes, né? A gente não tinha medo dessas coisas, subia o morro à noite. Era perigoso, mas a gente subia. Galera. De galera. E aí o Mogli, ele tinha bebido um pouco. E aí a gente chegou lá em cima no morro. Se tu levar em consideração o tanto que bebe, sei lá, uma betoneira, não sei, de cabo de gasolina numa betoneira, eu bebi pouco. Tinha bebido bastante. E aí chegamos lá em cima. E tem uns penhascos lá, umas paredes de pedra. E aí o Mogli esqueceu que tinha medo, porque tinha bebido. Exatamente. Esqueceu do medo de altura que ele falou que tem. E ele começou a caminhar ali nas pedras. Como se não houvesse amanhã. Onde nem os outros estavam indo, porque justamente é perigoso. E aí, ele foi lá numa pedra. E aí, do nada, o que aconteceu? Curei. Do nada eu olho pra onde eu tô. E tipo assim... Ué... O que eu tô fazendo aqui?
Aí eu olho, eu vi assim, não, cara, não era pra eu estar aqui. Cara, e aí... Voltou o medo. Voltou. Aí eu virei de costas, porque eu tava de costas pra uma pedra, né? Era a pedra, eu e 300 metros, assim, pra baixo. E eu, como ainda não aprendi a voar, é um pouco problemático. Aí o que aconteceu? Eu virei de costas e me abracei com a pedra. Tu se abraçou na pedra. Me abracei como um gato. E, cara, eu acho que eu cravei os dedos naquela pedra, tá? Mãe, fiquei gurizada. Ajuda aqui. Começou a chamar a gente pra ajudar. Só que tava num lugar tão ruim que era difícil de ajudar. Aí tinham que fazer lá uma corrente humana. E pra tirar tu de lá foi difícil também, porque tu tava agarrado na pedra, tu não queria nem segurar a gente. Nem soltar. Então foi difícil. Eu lembro que vocês fizeram um corredor humano, não sei como, mas vocês conseguiram fazer um corredor humano, assim, todos de mão com mão, assim, sabe? Atrás de mim e indo em direção à mata. Então era só eu sair de onde eu tava e correr pra lá. E vocês ficaram, sei lá, uns 10 minutos dizendo, cara, é só soltar e correr. É só soltar e correr. E eu, não, eu vou morrer. Não, eu vou morrer. Sabe, ficou uma musiquinha. Foi tipo isso. Aí... Vai lá. Aí eu corri. Bem, corri feito um bicho, né, cara? Sim, saiu correndo. Quando tu largou. É. Que nem um gato também. Não, carcajou. Correndo pra dentro. O próprio Wolverino. Excelente. Bom, então, tem uma linha da psicologia chama behaviorismo, ou comportamentalismo. Behavior é comportamento. Behavior, em inglês, né? Então, os behavioristas, eles eram psicólogos que estudavam o comportamento. E tem um desses caras que ele fez um experimento muito questionável. Ele queria mostrar que era possível criar um medo num bebê. Então olha o que ele fez. Vocês encontram isso no YouTube, inclusive tem vídeo disso, tá filmado. Se botarem lá o Watson e bebê, ou Watson medo, vocês vão achar. Ele colocou um bebezinho e um ratinho branco na frente do bebê. E o bebê achou o ratinho branco lindo, né? O bebê queria brincar com o ratinho branco, né? Tava alegre, divertido. Daí, esse cara começou a fazer o seguinte. Cada vez que ele botava o ratinho branco na frente do bebê, ele batia umas panelas atrás do bebê. Fazia um som ensurdecedor. E o bebê começava a chorar. Por causa do som das panelas, né? Do barulho. E aí ele fez isso várias e várias vezes. Toda vez que botava o ratinho, pá, barulho de panela. Até que, uma hora ele colocou o ratinho e o bebê começou a chorar. Sim, porque ele tava esperando que viesse a batida de prato. Barulho de panela. Então, panela. Isso, de prato, panela. E aí se criou na mente do bebê uma associação. Que é justamente o que os behavioristas estudavam. Uma das coisas que eles estudavam é como as coisas se associam. Quando tu apresenta um estímulo junto com o outro, eles tendem a ficar associados. Sim. Seja um estímulo positivo ou negativo. Por exemplo, se tu, talvez eu tenha passado por essa experiência, se tu pega uma música que tu gosta e tu coloca ela pra acordar, como despertador, ela deve começar a se tornar uma música ruim. Tu começa a detestar a música. Você precisa desbloquear seu iPhone antes. Ok. Desbloqueei. Sim, senhora. Então é porque começa a associar uma música boa que tu gosta, mas com uma coisa ruim, que normalmente é tu acordar, porque é desagradável, tu quer ficar dormindo, tu quer ficar ali na cama. Então esse cara começou a fazer isso, né? Só que de uma forma extremamente perturbadora, né? Sim, coitada da criança. Acabando cara. Ali com a paz da criança. Ah, tá louco, coitado. Chegou a dar raiva. Porque coitadinha da criancinha, né, meu? Exatamente. Tipo, a criança ia crescer normal. Não que ela não fosse ter medo de rato, talvez pudesse ter. Mas. Ela foi incutido nela, ela foi obrigada a ter. Exatamente, foi incutido nela. Tanto é que até hoje não se sabe o que aconteceu com o pobre Albert, que é o nome da criança. Ah, tá. O nome é Experimento do Pequeno Albert. E aí não se sabe que fim levou, se ele ficou com medo mesmo, talvez tenha ficado traumatizado. Chuto até. Que nunca visitou a Disney. Chuto. Se botar Branca de Neve, qualquer filme da Disney, a criança corre. Então, exatamente. O que aconteceu depois, que eles viram que foi muito interessante, é que sem eles fazerem mais nada, a criança, o bebê, generalizou o medo. Começou a ter medo de coelhinhos, de barba branca, Papai Noel. Porque era um rato branco, né? Era semelhante a um rato branco. Não, sim, mas o experimento era com rato branco. Isso, era né? com rato branco. Aí o coelho, tem os pelinhos, um coelho branco, daí a barba do Papai Noel é branca. Exato. Coisas. Começou a generalizar, esse é o nome que a gente dá. Generalizou aquele medo. Aquele medo se cresceu. Maior. Né? E se tu parar pra pensar, alguns medos, tem medos que são instintivos. Tipo, o medo de altura é instintivo. O da morte também um pouco. Mas tem outros medos que são criados. Tipo, medo de barata. Sim. Por que tu acha que as pessoas têm medo de barata? Ah, eu posso falar por mim, eu não tenho medo, mas é um animal, sim, é um inseto nojento, né?
Ele é nojento. Mas quando tu era bebê, normalmente os bebês, eles não têm medo de barata. É? Eles vão pegar a barata como se fosse um brinquedo, uma coisa qualquer. Mas o que acontece quando um bebê vai pegar uma barata e tem um adulto perto? Assim, vem aquela bronca, tipo, não faz isso. Não sei faz isso, ou grita, né? Tipo, já sai gritando, e aí gera um estímulo aversivo na criança, que nem no experimento ali. E realmente isso é verdade que tu falou. Eu posso comprovar, e não só eu. Melhor seria se minha mãe estivesse aqui. Beijo, mãe, te amo. Vamos convidar ela. Porque ela disse que uma vez eu tinha 1 ano, 2, eu nem sei se tinha 1. Ela disse que chegou no quarto, eu tava sentadinho agora não lembro se na cama dela, no berço. E eu tava com a mão aberta e na mão patinhas de aranha e eu tava mastigando. Então eu comi uma aranha quando Meu eu Deus, era cara. bebê. O que faz sentido, porque eu sou de escorpião preda aranha. Olha só, faz todo nossa, sentido, cara. realmente, juntando... Então, realmente, bebê não tem medo desses bichos aí. Exatamente. Nem sempre o bebê vai comer também a aranha, É. né? Isso aí já é um caso à parte, mas é isso aí, realmente, viu? Não tinha medo. Não tinha mesmo. Interessante. Tanto que comi. Tanto que comeu, parecia inclusive apetitosa. Era. Devia, né, cara? Comi, fiquei bem de boa. Tava com muita fome. Devia. Então Desde é pequeno. isso. É isso. Então esse é um dos caras que ajudou muito a fundar a história da psicologia, porque embora tenha sido horrível o experimento que ele fez, esse conhecimento ele foi utilizado depois para explicar, por exemplo, a criação dos medos. Sim. Então, parece, por tudo que tu falou, e até sempre que a gente comenta sobre esses assuntos de medo, trauma, ele parece que a nossa mente ela é muito mais apta a pegar essas influências negativas, né? Tipo, um medo, coisa assim. E no caso de trauma, por que é tão fácil a gente ganhar um trauma? Parece fácil, né? Sei lá. Hoje, quando tu é adulto, tu vê um trauma de infância, parece que é fácil, porque tu teve há muito tempo, sei lá. E por que é tão difícil tu te livrar desse trauma? Tipo, perder esse medo de altura que eu tenho, por exemplo. Normalmente é difícil porque aquilo ali tá ali há muito tempo. E aí tu foi tendo várias experiências que reforçaram, Reafirmaram ele. reafirmaram aquele medo. Porque quando o medo começa, a não ser que a gente esteja muito consciente, que não é o caso quando a gente é criança, a gente tende a fugir dele. Sim. E aí quando a gente começa a fugir, a gente tá dizendo pra gente mesmo que aquilo ali realmente é algo perigoso. Então tu reforça o medo, tu vai aumentando o medo, deixando ele cada vez maior, porque a gente não enfrenta ele. Então Por isso que é muito difícil. É mais uma questão de tempo. De tempo e de experiências. Não só porque passou tempo, mas porque nesse tempo que passou, tu teve muitas experiências que reforçaram aquele medo. Sim. Então é isso, pessoal. Hoje aprendemos um pouco mais sobre a história da psicologia, sobre os medos e as teorias que nos fazem sentir medo, criar medo e reforçar o medo ao longo da vida. Voltaremos a falar mais sobre o tema para entender cada vez melhor. Espero que tenha feito sentido para vocês. Continuaremos nos próximos episódios explorando a psicologia, as curiosidades e as histórias malucas do Mogli. E é isso. Pode se despedir aí. Grande abraço para todos. Vida longa e próspera. Um beijo. Até a próxima.